cuidado antes de se arriscar na água e evitem ingerir bebidas alcoólicas. E para falar mais sobre os perigos de acidentes e afogamentos, a gente conversa agora com o engenheiro especialista em gerenciamento de riscos, Gerardo Portela. Gerardo, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Record News. Boa noite, Renata, boa noite, Gustavo, e todos que nos acompanham. Bom, começando com esse primeiro caso que o Gustavo falou, desse acidente aí entre as duas lanchas, quem estava conduzindo ali a embarcação estava com sinais de embriaguez. Como que é feito nesse caso, que a gente sabe que muitas vezes, nessa época, as pessoas estão ali com lanchas, com jet ski em alto mar, essa questão de ingerir bebida alcoólica e depois pilotar essas embarcações. Existe algum tipo de fiscalização diferenciada que é feita ali? Renata, a navegação exige perícia. Então, muitas vezes, a pessoa até tem a licença, né, em categorias mais baixas, mas não tem a frequência de navegar. E mesmo em águas abrigadas, às vezes em rios, às vezes em baías, a pessoa se sente à vontade para fazer deslocamentos e não está preparado. Ainda mais se está num clima festivo, às vezes come demais, mesmo a comida, ou então faz o mais grave, que é a ingestão de bebida alcoólica. O álcool não combina com nenhuma atividade humana que exija cuidado, perícia. O álcool é uma droga lícita, mas ela remove a nossa capacidade de reação, a nossa capacidade de atenção e foco na atividade que está desempenhando. Então, é muito mais frequente do que o cidadão comum pensa, aquele acidente envolvendo bebida e embarcações. Também ocorre com muita frequência incêndios, porque as pessoas tentam fazer churrasco e começam a usar chama aberta a bordo. E, infelizmente, os movimentos do barco, o abastecimento eventual do barco, ele pode deflagrar um processo de incêndio. Isso é muito frequente em regiões costeiras brasileiras e mesmo em áreas fluviais. Gerardo, uma boa noite também da minha parte. O que é muito frequente nessa época do ano, principalmente, não falando de embarcações um pouco maiores, mas de embarcações pequenas, como jet skis, como motoaquáticas, perdão, que é possível alugar. Qualquer pessoa chegar lá e alugar. E aí você vê crianças, jovens de 14 anos, com os pais, pilotando isso, sem perícia alguma. Esse também é um problema nessa época do verão. A gente não tem fiscalização e qualquer pessoa pega uma embarcação sem experiência ou não e pode provocar riscos não só a ele, mas também a outras pessoas. Sim, Gustavo, infelizmente existe uma prática muito errada, que é a oferta de algo como se fosse um curso, mas na verdade é uma maneira de burlar o sistema, porque para você utilizar uma moto aquática, você precisa ter uma formação, fazer uma prova e ser aprovado. Mas aí você assina um contrato simulando que você vai fazer todo esse processo, mas já pode utilizar o equipamento, a pretexto de estar sendo treinado. Então, na verdade, é uma maneira de burlar esse processo. A pessoa vai, se inscreve, pega e se aposta do equipamento e vai para a água sem nenhum treinamento, na verdade, e caso a fiscalização chegue, ele alega que está em treinamento. Ou seja, é uma forma de burlar o sistema. Então, a fiscalização precisa ser mais rígida em relação a esse tipo de oferta, como um produto, e as pessoas chegam nos locais onde tem moto aquática, elas ficam encantadas com aquela possibilidade e acabam acreditando que é seguro pegar uma moto aquática e sair por aí sem esse treinamento completo como é requerido. Então, esse é um ponto de atenção, principalmente para as nossas autoridades fiscalizar de uma forma direta e objetiva, impedindo esse ato que, a meu ver, é uma forma de burlar a intenção, que é de ter pessoas treinadas operando esse equipamento, que é bastante perigoso. Qual outro perigo presente ali nas praias que os banhistas podem correr? Por exemplo, em relação ao mar agitado. Quando identificar quando o mar está agitado? A gente sabe que algumas praias têm aquela sinalização, mas as pessoas muitas vezes desconhecem a simbologia daquelas bandeiras, desculpa.
Perfeito. As bandeiras já são um primeiro sinal, mas muitas vezes as pessoas passam pela bandeira e nem percebem que ela está lá, nem sabem o que significa cada cor. Então, a sugestão é, em primeiro lugar, o profundo respeito ao mar. O mar tem correntes, às vezes o mar está sem ondas, mas tem uma corrente de retorno em que somente quem conhece ali o mar, o leito marinho, é que entende como ela funciona. É como se fosse um rio, ao contrário, a água chega até a areia e retorna por aquele local. Os surfistas, eu pratico surf também, utilizam esses caminhos para justamente facilitar a entrada na água e chegar na área de arrebentação. E muitas pessoas olhando acham que ali é um local seguro justamente porque os surfistas estão por ali. E acabam entrando nessas correntes e sendo sugadas para dentro do mar, arrastadas para dentro do mar. Então, a pessoa que está na praia, se ela não está acostumada, ou mesmo num rio, mas principalmente na praia, ela precisa ver primeiro se ela está bem fisicamente, se ela está com dor de coluna, com alguma parte do corpo, alguma pequena dor, ela não deve se arriscar muito no mar, deve ficar com água até no máximo o joelho. E também deve evitar, obviamente, beber a bebida alcoólica e até mesmo alimentos pesados, porque ao entrar no mar, a pessoa pode passar mal e ter dificuldades de lidar com a dinâmica dos movimentos do mar, que é muito diferente de uma piscina, muito diferente de um rio, e cada qual tem o seu perigo específico. Então, é assim, algo muito perigoso. A quantidade de acidentes e fatalidades é muito grande no Brasil, envolvendo pessoas que entram no mar sem devido respeito aos riscos que o mar oferece, com onda ou sem onda. A gente fala de mar, mas também eu queria tocar no assunto, você passou por um pouco falou sobre isso, rios e também represas, né? Quem é aqui de São Paulo, muita gente costuma parar no meio do caminho para o litoral, nas represas, e também acontecem acidentes por lá. É muito diferente represa e rio, os riscos são outros, se comparado ao mar, como você bem explicou? Sim, são outros. Por quê? Esses corpos de água, eles têm comportamentos diferentes, eles têm um leito, seja marinho ou do rio, diferente, e formam correntes diferentes, que para quem está acostumado com o mar, estranha determinadas correntes quando está no rio, numa represa, numa lagoa, e vice-versa, quando vai para o mar, estranha completamente, porque o comportamento natural das correntes é diferente em cada um dos lugares. A própria água é diferente, a dinâmica é completamente diferente. Então, a pessoa não pode se sentir preparada para o rio se ela frequenta só o mar, e nem o contrário. É preciso ter o respeito ali ao local e também o local específico. Às vezes, a aparência do local é similar à praia que você vai na sua cidade, e quando você chega numa outra cidade, você encontra uma praia com uma característica que você não conhece e acaba entrando numa grande enrascada. Fica retido, fica preso na arrebentação e às vezes nem tem ondas grandes. Imagine quando tem ondas grandes. Então a própria onda já sinaliza um processo natural. O ser humano, por sua própria natureza, ele já percebe que aquilo é um risco. E mesmo assim há pessoas, principalmente movidas pela bebida alcoólica, que acabam enfrentando e passando da linha de segurança e sendo envolvido aí em acidentes desse tipo. Até mesmo a piscina, hoje com a questão do ralo e a falta de dispositivo de segurança, ela também se torna perigosa, principalmente para crianças. Nesse caso específico, o mais importante é ter sempre supervisão. Sempre. Não se pode descuidar nem um segundo, não falei minuto, eu falei nem um segundo com crianças dentro de uma piscina. É bom observar que basta um palmo de água para uma criança pequena se afogar. Não precisa ser uma piscina funda, não precisa nem ser uma piscina muito grande, basta ela tropeçar e ficar com a cabeça para baixo. Então, a supervisão de um adulto é fundamental para a segurança no verão de crianças em piscinas ou em qualquer outro local com água, como, por exemplo, represas, rios e praia, então, nem se fala. Orientações importantíssimas. Nós conversamos com o especialista em gerenciamento de riscos, Gerardo Portela. Muito obrigada pela participação. Feliz Ano Novo para você. Feliz Ano Novo a todos, sem acidentes com água, por favor. Por favor. Obrigado, Gerardo. Vamos falar do terremoto.